Agora eu vou chamar aqui no estúdio o nosso outro convidado, que é o jornalista Caco Barcelos, do programa Profissão Repórter. Tudo bem, Caco? Legal, Sérgio. Obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. O Caco, que acabou de chegar da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Olá, pontual, meu querido amigo, meu mestre, meu chefe, Eliane, de Brasília. Então, Caco, estava falando, você chegou agora há pouco da Cinelândia, no centro do Rio, acompanhando a manifestação contra a corrupção. E eu vou explorar esse teu lado repórter, então, primeiro. Como é que estava a manifestação lá? Acabei de chegar, fiquei quase atrasado por conta disso. Pois é. 3.000 pessoas, me parece uma forte manifestação virtual. No Facebook falam mais de 30.000 pessoas. Na rua, na praça, por volta de 3.000. Foi mais devagar do que se esperava. Então, a gente está vendo as imagens ali da Cinelândia, pessoal com É interessante, com né? e... O pessoal com vassoura. Eu lembro do tempo do Jânio Quadros. O pessoal usava vassoura para varrer os comunistas, queriam um regime militar, não é? A vassoura lá no passado. A vassoura volta agora a entrar na moda, será? Talvez com outra conotação, né? Mas várias entidades, tem pessoal, estavam ali, por exemplo, os bombeiros, eu acho que estão lá ainda, talvez. Bombeiros, pessoal de Petrópolis reclamando que as verbas para reconstruir as casas destruídas nas enchentes, essas verbas não teriam chegado. Pessoal também, muito estudante e várias entidades. Interessante também que ninguém protesta contra os corruptores, só contra os corruptos. Agora, você acha que essa mobilização menor do que esperada é porque o brasileiro está um pouco descrente? Não sei te dizer. Eu fiquei lá preocupado em saber por que estavam ali. E aí as razões eram variadas. O tema geral, corrupção, mas falavam de outras coisas do cotidiano. Gente reclamando da violência aqui no Rio de Janeiro, da falta de infraestrutura no bairro onde mora. Eu acho que está concentrando reclamações. Aproveitando para protestar de todas as formas. De todas as formas. O pessoal do movimento contra a homofobia estava lá. Aliás, tinha um cidadão lá crucificado. Eu entrevistei na marcha dos gays em São Paulo. A última vez que ele estava crucificado era lá. Era a razão de estar crucificado, era outra. Agora é contra a corrupção. Eliane, a sua pergunta para o Caco? Oi, Caco. Olha, esse ano tem sido um ano muito bom para o jornalismo brasileiro, né? Porque você viu... Eu acho, sabe por quê? Você está vendo que a presidente Dilma, por exemplo, está capitalizando muito a coisa da faxina, mas quem descobriu as histórias do Palocci, do Alfredo Nascimento, do Wagner Rossi, agora do Pedro Novaes, foi a imprensa, evidentemente, trabalhando ali com o Ministério Público, Polícia Federal e os órgãos de investigação. Mas a imprensa tem tido um papel decisivo nessa faxina. Eu queria saber se você participa da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, já que você é um jornalista de ponta nessa área, e o que você acha desse tipo de organização? Se vale a pena, se é importante e em que pode melhorar? Acho muito interessante a iniciativa, mas não participo. Eu nunca consigo tempo para fazer militância ao lado do meu trabalho. Ali não é exatamente militância, mas precisa de organização, precisa de disciplina, precisa participar dos congressos. Eles me convidaram gentilmente algumas vezes, não consegui, embora não participe da entidade, imagina se participasse. Então não me sobra tempo. Eu adoraria escrever um outro livro que tem uma apuração longa, já acumulada, só acumulam os dados e eu não consigo escrever. Infelizmente eu não consigo ter outra atividade que não seja a gente ir para a rua todo dia atrás de alguma história. Mas eu tenho uma preocupação com esse momento da imprensa brasileira. Não sei se o que você acha do que eu vou te falar. Me parece que muitas das acusações que faz a imprensa estão sendo baseadas em declarações de uma determinada fonte. Evidentemente que boa parte dos que fazem esse tipo de matéria é jornalista muito criterioso e tem cuidado antes de divulgar. Mas há colegas que já divulgam sem sequer checar o outro lado, sem sequer fazer uma apuração mínima antes de saber se há procedência ou não na acusação. Sabe por que me preocupa isso? Porque eu lembro de um episódio semelhante, a gente falava também assim que o jornalismo vivendo um momento muito interessante, muito inquietante, inclusive, foi na época
que levou ao impeachment do presidente Collor. Foi uma iniciativa ali também da imprensa. Mas eu acho também que foi uma iniciativa que nasceu do jornalismo declaratório, né? Foi o irmão dele que fez aquela denúncia. O que aconteceu com o nosso presidente? Ele foi punido politicamente, sofreu impeachment. Na justiça, ele não foi punido. Por que não foi punido na justiça? Porque a justiça é venal? Não sei. Ou será que a gente não investigou tão seriamente como poderia? E não levou uma prova mais contundente para a justiça avaliar? Nós, da imprensa, o Ministério Público, etc. Mas você concorda que há muitas denúncias feitas, inclusive, ao vivo? Imagina se você está ao vivo. Que critério você tem de checagem se você está ao vivo na internet, no rádio, na televisão? Isso está acontecendo hoje. Tem iniciativas muito sérias, importantes e consequentes, mas ao lado disso, me parece que denúncias preocupantes. Sem aprofundar a questão, a investigação. Porque, felizmente, acho que a maior parte do que está se falando está se comprovando verdade. No futuro. Mas na sequência é aí sim da investigação. Mas o início quase sempre começa com declarações contundentes envolvendo o nome de muita gente que acaba sendo punida e muita gente que não tinha nada a ver com a história, mas na pressa da denúncia, eu acho que a gente acaba cometendo algumas irresponsabilidades, me parece.